E aí, pessoal do canal Pé de Moleque, tudo bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o sono das crianças, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do sono delas, o que a gente tem que evitar, qual é o ambiente ideal para colocar a criança para dormir, quais são os riscos de não dormir bem, quais são os medicamentos que o povo tem usado e pedido muito para os pediatras passarem, e vamos falar um pouquinho no final sobre o terror noturno. Então, antes do vídeo começar, aproveita para se inscrever para receber nossas atualizações, curte e compartilha o nosso vídeo. Para começar o vídeo de hoje, a gente vai saber então o que é a higiene do sono. O que esse termo significa? A higiene do sono nada mais é do que o conjunto de rituais que a gente adota para que a criança tenha um sono de qualidade. São os rituais que a gente repete no dia a dia, no mesmo horário, da mesma forma, na mesma ordem, para que a criança venha a dormir com mais qualidade. Se eu tivesse que escolher uma dica, uma única dica para passar para todas as mães que relatam diariamente na minha clínica ou nos locais que eu atendo com relação ao problema de sono dos filhos, sem dúvida alguma eu escolheria essa. Adote uma rotina, adote os rituais que você vai repetir no dia a dia, sempre na mesma ordem, no mesmo horário, para que o seu filho venha a se habituar, né, e venha a entender que ele está no momento de dormir. Isso facilita muito ao longo do crescimento da criança para que a criança tenha um sono de maior qualidade. Quando a gente fala num sono de maior qualidade, e daqui a pouco eu vou estar dando algumas dicas para a gente melhorar um pouquinho, né, para ajudar a construir um sono de qualidade para o seu filho, a gente não está falando apenas em trazer uma qualidade de vida melhor para a família, em ajudar o pai e a mãe a dormirem melhor e a criança. A gente está falando também de uma questão de saúde. Hoje em dia, a gente sabe que tem uma associação da dificuldade do sono das crianças com obesidade, com resistência à insulina, que é um hormônio que controla os níveis de açúcar no sangue, interfere no crescimento das crianças. Então, a gente está falando de um problema de saúde, não apenas de um problema chato que a gente precisa resolver para ajudar os pais a ficarem mais confortáveis. Então, pessoal, começando a falar sobre as dicas de sono, eu vou falar primeiro sobre os recém-nascidos e as crianças até 6 meses, tá? É fundamental que o bebê até 6 meses de idade durma no quarto dos pais, só que em berço próprio. Não coloca na cama entre os pais, porque a gente tem um risco de asfixia. Isso é uma coisa importante de ser evitada. Jamais, em hipótese alguma, façam isso. O bebê dorme no quarto dos pais, em berço próprio. Esse berço vocês já devem comprar seguindo as especificações do Inmetro, né, para que eles tenham medidas certas e evite aquele problema de prender o braço e a perna das crianças no vão entre as grades. Então, estudem, pesquisem antes de comprar o bercinho da criança. Uma outra coisa, eu estou cansado de ver mães que deixam o berço dos bebês cheio de tranqueira, cheio de cacareco. Isso é bem ruim, é bem perigoso. Tá? O berço do bebê, independente do bebê ter mais de 6 meses ou menos, ele deve ter o mínimo de coisas possíveis. Você deve colocar o bebê agasalhado, né, com roupas, de forma que ele fique protegido do frio sem precisar de manta, coberta, lençol, né? Nada disso deve entrar no berço do bebê e nem tampouco o urso de pelúcia, brinquedo e nada disso que as pessoas têm colocado, tá bom? Então, o berço o mais vazio possível. Quando a criança já tem mais de 6 meses, o ideal para que ela tenha um sono legal é que ela tenha um quarto próprio, onde ela fique dormindo no berço, num quartinho bem escuro, porque a luz desperta o cérebro, atrapalha o sono, e com o mínimo de estímulo possível. Então, evita que a criança tenha livre acesso a brinquedo dentro do berço, ou brinquedo ali perto da cama, que ela tenha acesso à televisão dentro do quarto, ou que ela possa usar celular ou tablet, como eu já mencionei no começo do vídeo, né? A criança precisa entender desde muito cedo que o quarto e o berço são locais de dormir. Então você precisa preservar isto, precisa que ela internalize essa ideia, que ela entenda isso, que o quarto e o berço são somente para a hora do sono. Tá? Não deixe que o seu filho fique brincando, tenha o hábito de brincar no berço, porque isso vai te atrapalhar mais na frente. Né, sobre o que a gente tem que fazer e o que a gente não pode fazer para que a criança tenha uma boa qualidade de sono.
Eu vou começar pelo que a gente deve evitar. Tem coisas muito simples e muito comuns no dia a dia que são erros que interferem no sono da criança. A principal delas hoje em dia, sem dúvida que merece um destaque absoluto, são as telas. A criança tem acesso ilimitado às telas em muitas das casas. Então, isto é uma coisa que deve ser evitada. A tela, seja ela de celular, tablet, televisão, ela estimula o cérebro. Quando você está estimulando o seu cérebro, ele vai levar mais tempo para desligar. Isso significa que a criança vai demorar mais a pegar no sono e tende a ter um sono mais agitado, de pior qualidade. Então, a primeira coisa que a gente deve evitar nas horas que antecedem o sono é que a criança tenha esse acesso a celular, tablet, televisão, qualquer tipo de tela. A segunda coisa diz respeito à alimentação. A gente deve evitar ao máximo alimentos ricos em açúcar e também alimentos ricos em cafeína. Então a gente pode estar citando aí chocolate, café, chá preto, erva mate, refrigerante, enfim. Existe uma série de alimentos que eles dificultam o sono da criança. Eles também atuam como estimulante para o nosso cérebro e, da mesma maneira que as telas, vão fazer com que a criança fique mais alerta e com mais dificuldade para dormir. Mas então o que a gente pode fazer para ajudar o sono da criança? O que a gente tem de bom? Em primeiro lugar, estabelecer aquilo que eu falei. Trace sempre horário para a criança dormir e, antes do horário dela dormir, adote sempre os mesmos rituais. Por exemplo, a criança janta por volta das 18 horas, por volta das 18h30 a criança toma um banho, depois do banho ela escova os dentes, depois de escovar os dentes você conta uma historinha para ela e depois da historinha ela vai dormir. Então, a adoção não importa muito o que você está adotando e qual é a ordem que você está adotando, né? Já que sono é uma coisa que funciona muito diferente em cada casa. Mas é importante que você tenha sempre os mesmos rituais nos mesmos horários. Legal? Quando a gente fala de sono, a gente fala de uma coisa muito difícil de abordar, porque cada casa funciona de um jeito. É importante a gente frisar que determinadas doenças interferem no sono, então é óbvio que algumas crianças vão ter muito mais dificuldade que as outras. Uma outra coisa importante da gente lembrar, né, é que muitas das vezes os pais até têm um horário para colocar a criança para dormir, só que os pais não têm algum horário para dormir. Eles não necessariamente dormem no mesmo horário que os filhos. Aliás, raramente a família dorme toda ao mesmo tempo. Então não adianta a gente estar falando aqui sobre colocar a criança na cama, seguir a higiene do sono, fazer tudo certinho, se lá embaixo ou no outro cômodo está rolando uma televisão alta, um pai escutando futebol, uma mãe escutando um programa na TV, vendo filme alto, fazendo churrasco na casa. Isso não funciona, não vai dar certo. Se a sua casa mantiver o mesmo ritmo do dia, no período em que a criança estiver tentando dormir, não vai funcionar. Você vai agitar o seu filho, vai prejudicar o sono dele e vai ficar dando dor de cabeça porque a criança não vai querer dormir e os pais vão ter que ficar entrando e saindo do quarto para colocar o bebê de novo para dormir. Então, evitem barulho na casa de vocês. O horário da criança dormir é um horário em que a casa deve ser totalmente transformada para favorecer o sono da criança. Legal? Uma outra coisa interessante é lembrar, muita gente acredita que o bebê dorme de tarde e isso está atrapalhando o sono dela à noite. Existe estudo sobre isso e, na verdade, o sono do bebê nos períodos da tarde, eles são parte do desenvolvimento da criança pequena e eles não interferem no sono noturno, tá bom? Não é porque o teu bebê dorme no período da tarde que ele não vai dormir bem à noite, certo? Isso vale muito para as crianças maiores, para as crianças já em idade escolar, para adolescente. Esses sim a gente deve ter um certo controle sobre o quanto de tempo que eles vão dormir sem ser à noite. Agora, crianças pequenas podem e devem ter o horário de sono também ao longo do dia em períodos pequenos, ok? Não adianta essa coisa de ficar despertando o bebê para ele dormir melhor à noite, certo? Por fim, pessoal, uma coisa que também me incomoda bastante e que acontece com muita frequência é as pessoas, as mães, os pais, os cuidadores, me perguntarem a respeito de remédio para colocar a criança para dormir. Eu não sou a favor do uso de medicação para colocar a criança para dormir, salvo em casos que a criança apresente alguma patologia que interfira no sono dela. Porque o que acontece é que a gente não tem estudos bem fundamentados que garantam que há algum benefício em usar determinados medicamentos. É muito comum, até pouco tempo atrás, muita gente utilizava medicações como antialérgicos, por exemplo, que
tem como efeito colateral dar sono, para colocar as crianças para dormir. Eu não acho isso legal, a gente não tem um controle muito bom sobre isso, a gente não tem como garantir que não haja um impacto negativo para a criança. Então, não é uma boa saída. As pessoas também perguntam muito de fitoterápico, medicações naturais. A gente não tem estudos sérios sobre isso. Uma coisa que a gente tem mais estudos recentes é a melatonina, que é sem dúvida nenhuma uma medicação que está muito na moda, as pessoas perguntam bastante. A gente sabe que até certo ponto ela tem benefício para alguns grupos de crianças, mas isso precisa ser individualizado, porque hoje também tem se estudado alguns efeitos negativos da melatonina em excesso para algumas crianças. Então, gente, não é assim, não é passar simplesmente um remédio para o seu filho dormir. A gente não pode interferir com a qualidade da saúde dele por conta do problema de sono, né? A gente precisa ter sempre um equilíbrio, avaliar caso a caso, para ver se realmente existe a indicação de alguma medicação para aquela criança específica. Legal? Então vamos falar um pouquinho sobre um outro assunto para terminar o nosso vídeo, que é o terror noturno, que é uma coisa que uma mãe me mandou recentemente uma dúvida e eu achei muito legal a gente discutir. Eu nunca tinha abordado esse tema em um dos meus vídeos e é bem interessante porque a família fica até certo ponto até desesperada, porque é bem assustador quando a criança acorda gritando no meio da noite, completamente apavorada, e os pais também ficam apavorados porque eles não sabem o que fazer. Bom, então, uma rápida introdução no assunto: o terror noturno nada mais é do que um ataque de terror, né, que faz com que a criança fique extremamente agitada, gritando, chorando, bastante se mexendo, senta na cama e ela se mostra muito assustada, do nada, no meio da noite. O cenário em si só já assusta muito, né? Imagina quando a família nunca viu aquilo ali e se depara com seu filho sentado na cama, de olho fechado, gritando e chorando. Realmente é um negócio que assusta bastante. Apesar do susto, pessoal, esse problema não é exatamente uma doença. Isso é uma situação que, na grande maioria das vezes, é passageira. A gente tem algumas doenças que podem favorecer a ocorrência do terror noturno, né? A enxaqueca é uma delas, mas existem outras doenças também envolvidas, mas enfim, não é o nosso foco aqui, são casos à parte. Na grande maioria das vezes isso é um problema transitório e, apesar do susto, não vai causar nenhum impacto na vida da criança, até porque a criança nem se lembra desses episódios, tá bom? A grande diferença do terror noturno para o pesadelo é justamente essa. O pesadelo acontece na fase REM do sono, ou seja, é quando a criança já tem algum sonho e nessa fase ela se lembra do que aconteceu. Ela acorda, ela sabe até contar, dependendo da idade, ela sabe contar o que estava acontecendo, o que era o sonho, e no dia seguinte ela inclusive pode ter medo de dormir, né, com medo dela ter novamente esse tipo de sonho. Quando a gente tem o terror noturno, a criança não lembra de nada, porque na verdade isso acontece num estágio de sono anterior ao sono REM. Então a criança ainda está dormindo quando ela tem essa crise, né, esse ataque de choro e de gritos. Então, pessoal, na verdade, o que é fundamental vocês entenderem é exatamente isso. A criança está dormindo. Não adianta você tratar como se ela tivesse consciente ali, porque ela não está. Ela está completamente apagada. Ela não tem consciência dos pais, dos avós, dos cuidadores em geral, tá? Ela não vai responder quando ela for chamada e ela não vai interagir normalmente com você. Então, a dica fundamental é que você não tente interferir no processo. A única coisa que a gente deve interferir no episódio de terror noturno é evitar que a criança se coloque em situações de risco. Porque às vezes a criança está na cama, ela pode se agitar, pode cair da cama. Então isso é uma coisa que você precisa ficar de olho, né? Ficar de olho se a criança está numa beirada de cama, se ela está numa situação que traga algum tipo de risco para ela. Fora isso, não converse com a criança, não fique mexendo na criança, espere, porque esse processo é parecido com o sonambulismo, ele passa sozinho, ele demora alguns segundos ou poucos minutos, raramente ele chega a 10, 15 minutos. Quando chega, é geralmente porque os pais estão intervindo, estão conversando, estão mexendo na criança, e isso geralmente prolonga a crise de terror noturno. Legal? Então, a questão é, deixa a criança que ela em pouco tempo vai voltar a dormir naturalmente e vai acordar como se nada tivesse acontecido, não vai lembrar que levantou da cama
não vai lembrar que estava gritando porque ela não estava sonhando, ela simplesmente estava dormindo, tá bom? Isso pode acontecer até com adulto, só que o grande grupo, né, o grupo mais comum de ter esse problema é de crianças até 5 anos de idade, até bebês de 9 meses em diante podem ter esse tipo de problema, né, como a gente tem na literatura esses relatos, mas é importante frisar mais uma vez, não se apavore. Calma, que vai passar e em breve, né, em fases mais avançadas da vida, isso provavelmente não vai mais se repetir. Como eu falei, é muito mais comum em criança pequena. Legal, pessoal? Mais uma vez eu vou agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal, estão vendo os vídeos e pedir que vocês se inscrevam para vocês terem atualizações sempre dos novos vídeos e curte, compartilha para que outras pessoas, assim como vocês, possam também ficar sabendo desse assunto e aprender um pouquinho mais sobre algum tema interessante para cuidar das nossas crianças. Legal? Boa semana a todos. Obrigado mais uma vez.